É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou Amanda, acho que grande parte das pessoas já me conhece. Eu sou uma das professoras da Viver e venho aqui nessa possibilidade, né? A gente pensava há algum tempo atrás em fazer algum livro, que livro, por onde a gente começa e tal, vamos para Moreno. E aí estava conversando com o pessoal da coordenação do grupo e eu disse, me nego, vou começar por Zé. E então a gente vai tentar, né? Eu vou tentar cobrir aí parte dos encontros, a gente vai passar para outras pessoas para a gente ir fazendo o estudo capítulo a capítulo, em alguns encontros do Realidade Suplementar, e depois a gente vai para o Quintessência e a gente vai tentando acessar os livros de poema, aquele que a gente tem em italiano, o que a gente conseguir acessar de Zerca, nós vamos tentar fazer aqui na medida do possível. Não foi eleito de forma democrática, né? Foi um pouco da minha necessidade, para ser honesta, mas eu entendo a importância dentro do psicodrama de a gente falar da mulher e das mulheres no contexto do psicodrama, né? Então é um pouco desse intento que a gente vem aqui iniciando hoje. É bom estar com vocês, tantas carinhas conhecidas, que bom vê-los aqui junto. Ah, a Rebeca conseguiu entrar, que bom. Aqui. Então, a Viver tem alguns recadinhos que eu tenho que achar aqui para poder dar para vocês. Um dos recados da Viver é que ela está aqui com um curso de psicoterapia breve, primeiros socorros psicológicos, que é um curso voltado à questão da psicologia da emergência e desastres, né, situação de crise, intervenção breve, né, no momento de crise, nesses manejos, que vai acontecer às quintas-feiras à noite, das 19 às 21h30, agora no mês de novembro, que vai, né, quem não consegue estar ao vivo pode acessar a gravação, e o curso Transtornos Alimentares da Compreensão ao Tratamento, que é um curso para as pessoas que querem compreender um pouco de como a gente pode olhar para os transtornos em relação a essas cenas nucleares, né, que o sujeito desenvolve, como que a gente pode conduzir na clínica. E ele acontece aos sábados, da 1h30 às 16h. Também tem essa gravação em até 2 meses. O valor aí em relação ao investimento do curso é 3 vezes de R$ 90 para graduando ou aluno pós-viver, e profissional 3 vezes de 120. Se você é alguém que está acompanhando a gente aqui, você também faz parte da Viver e aí você negocia lá com a Ana. Caso você indique um amigo, né, ao escrever qualquer curso em novembro, você indica um amigo e vocês dois juntos, então ganham um desconto de 50%. Essas são as últimas informações da Viver para vocês. Sejam todos bem-vindos. Não sei se todos tiveram acesso ao texto, a gente colocou o texto lá no grupo, para que vocês pudessem ter acesso. Eu resolvi começar por ele, antes de ir para o capítulo 1 propriamente dito, porque a gente tem aí uma imersão na história a partir de Zerca, né? E aí eu acabei não dando lugar para uma parte anterior em que tem as notas da Zerca, tem as notas, né, de cada um dos jornalistas que fez a entrevista, de cada um dos entrevistadores, mas tem as notas de Zerca anteriormente, né? E eu acabei não falando um pouco sobre ela, porque ela começa a falar nas suas notas de quanto ela viveu o psicodrama naquela época por quase 60 anos, e ela vai considerar esse psicodrama como uma forma de transcender o passado e ter acesso a um futuro mais promissor. E aí vem aquele trecho que a gente curte tanto. Deixa eu só abrir aqui para poder ter acesso também. Aqui. Sim, Léo, os poemas da Zerca são maravilhosos. A gente precisa falar mais sobre eles, né? A gente precisa discutir teoricamente, porque quanta conceito, quanta teoria tem nos poemas da Zerca que a gente pode falar a respeito, com certeza. Apesar de parecer que eu sou uma pessoa jovem, eu tenho problemas com tecnologia, então deixa eu ir devagarzinho aqui. Bom, aí ela fala o seguinte, né, que aquele trecho nas notas, antes de entrar no capítulo que a gente vai olhar, ela diz o seguinte, que tem uma técnica no psicodrama chamada duplo. E ela diz que, bom, nessa técnica a gente fica junto do protagonista, a gente ajuda ele a se expressar melhor. E aí ela conta que ela teve uma cliente que deu para ela a maior definição de psicodrama
da vida, que ela disse, que a cliente disse, eu sei o que é psicodrama. O psicodrama é o duplo da vida. E quantas vezes, né, quem está aqui na vida profissional, quantos conceitos psicodramáticos são melhor formulados pelos nossos clientes? Inclusive, outro dia eu postei um conceito de um cliente meu, outro dia não, faz um tempo, quase no começo do ano, né, sobre o processo psicoterápico, associando ao mar, e nesse sentido, quão é esclarecedor, porque o psicodrama ele é uma ferramenta que não se dá de forma passiva, né? Não tem condição de se dar de forma passiva. Não vem de um lado. O conceito, a forma como o psicodrama foi construído, foi na interação, baseado na relação. Então, eu acho muito bonito que Zerka comece as suas notas falando do psicodrama a partir de um conceito de sua cliente. Veja como isso é precioso. Não só o conceito em si de duplo da vida, mas o fato de ela pegar o conceito de uma cliente para apresentar no livro. O que mostra que no psicodrama a co-construção de fato existe. Até os conceitos podem ser construídos. Então, eu queria começar assim provocando um pouco disso. O quanto do nosso psicodrama está de fato sendo construído na relação com os nossos clientes. E o quanto do nosso psicodrama está sendo construído, na verdade, com a nossa relação, às vezes, com outros psicodramatistas. A partir da comparação, a partir de uma leitura de ídolos, né, nessa condição de santificação, de ídolos. Se o psicodrama de Zerka foi construído com base na sua cliente, em seus clientes, por que a gente não pode partir do mesmo pressuposto, né? Mesmo pressuposto que o nosso psicodrama tem que ser construído na relação com o nosso cliente. Acho que essa é a primeira provocação que me faz e que eu marquei aqui, muito mais até do que o duplo da vida, porque o psicodrama ser o duplo da vida, que é brilhante, né? Que a cliente trouxe e é brilhante, é maravilhoso. Mas uma psicodramatista assumir que o psicodrama é construído na relação com o cliente é mais ainda. Tem muita gente entrando, então eu tô dando quando eu dou o aceite, eu fico meio paralisada, tá? São as coisas da tecnologia. Eu sempre brinco que tem uma aluna que diz que quando a gente se torna professor, a gente vai perdendo a habilidade tecnológica, que é proporcional. Você se torna professor, você vai perdendo a habilidade tecnológica. Eu começo a acreditar que sim. E aí, eu não sei se vocês estão com o texto aí, se vocês estão acompanhando o texto, mas eu vou tentar projetar o texto para aqueles que não têm. Deixa eu compartilhar. Eu não sei como é que isso vai ser depois para o YouTube, né? Mas aí a gente corre atrás do prejuízo. Ops. Aqui. Vocês conseguem enxergar bem? Aqueles que, obviamente, são videntes, né? Que enxergam. Vou colocar aqui. Bom, então, quando ela inicia esse momento da história, ela vai começar apresentando Moreno, enfim, ela vai apresentar um pouco da história dele, e eu acho que é bem interessante porque ela começa se questionando se ele teve contato com a psicanálise, se a psicanálise estava no topo, por que Moreno não se torna psicanalista? Porque para tantas abordagens, e a gente vai ver isso, né? A gente vê com Peirce, a gente vê com Reich, para tantas abordagens, eles fazem primeiro a aproximação com a psicanálise, depois fazem a cisão. Por que ele não fez o mesmo movimento? Por que ele não fez a aproximação e depois fez a cisão? Né? Para fazer a diferenciação que tantos fizeram na jornada. Então, ela começa nesse ponto, assim, porque já que a psicanálise foi a primeira grande história que nós tivemos, a primeira grande escola que nós tivemos na história para a investigação desses aspectos intraindividuais e interrelacionais, por quê? Por que ele não foi fazer psicanálise? E aí ela responde uma coisa muito interessante, isso aqui, ó. Na época, Freud estava em busca de filhos espirituais. Ele estava em busca de seguidores. E aí, quando a gente continua vendo Zerka, depois eu volto aqui, diz assim,
aqui, é aqui. Ele diz assim, que o Freud perguntou para ele qual era a área de interesse, se ele tinha gostado da conferência, tratando Moreno aparentemente como um colega mais inexperiente. Então, o que acontece aqui, né? Nessa relação com a psicanálise na época, para você entrar nessa relação, mesmo que isso seja um símbolo, né, de uma verdade psicodramática, mesmo que isso seja uma metáfora do que acontecia na realidade, mesmo que de fato Moreno não tenha estado com Freud, mesmo que isso seja uma metáfora, isso mostra um pouco da relação, né? Porque na relação psicanalítica ela se dá a partir do pressuposto desse lugar do sujeito suposto saber, que é uma posição assimétrica. Então, se ele tivesse aproximação com Freud, né, ele estaria nesse lugar de filho, Freud estaria no lugar. Ah, daí a grande pergunta: por que vocês acham que era difícil para Moreno se colocar na posição de filho de um pai que seria Freud? Por que será que é tão difícil? Ele teria que se enquadrar ao que o Freud determinasse? Ele tinha que abdicar de criar. Isso. É exatamente, junto com a Rohana e a Georgia, a mesma coisa. A partir desse momento, se ele fosse assim com Freud de início, ele abria mão da criação. E o primeiro contato dele em relação à criação é com o Criador. Como é que ele ia colocar alguém à frente do Criador? Aos 5 anos de idade. Sim! E como é que ele ia colocar Freud acima daquilo que para ele era o Criador? E na máxima dele, desde a história da massinha, do pão, desde a história né, dele como Deus e os colegas como anjo, desde isso, a máxima dele é a criação, criar. Então, abrir mão disso, estar com Freud, era abrir mão de criar. Por isso era tão difícil, né? O Leonardo diz assim, sobre essa treta de filhos, adoro a fala dele sobre deixar a barba crescer, de ela cresce naturalmente. Sim! Eu vou pegar esse trecho que o Léo trouxe, que é maravilhoso. Esse trecho da barba. Deixa eu pegar aqui. A barba. Aqui. É muito interessante, que ela diz assim, ó. Curiosamente, né, nessa coisa de deixar a barba crescer, não era considerado adequado para os jovens daquela época. Né? E aí ele diz assim, ela até compara com a questão dos anos 60, que muitos rapazes começaram a usar barba como forma de demonstrar masculinidade, independência dos mais velhos e tal. E aí ela fala, é plausível que ambas essas ideias, a ideia da masculinidade e da independência em relação aos mais velhos, agradasse e estimulasse Moreno. E aí ela acrescenta dizendo que na época apenas os professores usavam barba. E daí, isso que o Léo traz. Quando o Moreno é questionado de por que ele deixava a barba, aí ele traz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo abrir para compartilhar com vocês. Aqui, ó. Ele traz o seguinte. O Moreno respondeu, a barba, ela cresce naturalmente, como a indicar que não era sua intenção interferir na natureza. Então, ele queria que a barba tivesse a feitura, que ela fosse desenvolvida da forma como ela viesse a se desenvolver. Nesse sentido. E aí faz a comparação, a Zeca compara a barba de Moreno, que é isso que o Léo fala, com a barba de Freud. E a barba de Freud era uma barba aparada, né? Uma barba bem organizada. E a de Moreno crescia de qualquer jeito. Crescia sem barbeador, sem tesoura, sem gilete. E aí a Zerca traz essa noção. Isso pode tanto estar relacionado à ideia de Moreno e a barba crescer naturalmente, com isso que a gente falou da Jorge e da Ohana, né, da criação, da libertação, deixar a criação fluir, do fluxo natural e espontâneo da vida, que vem da ideia da Cabala, quanto pode vir, assim, a partir dessa contraposição a essas estruturas de poder. Antônia Lúcia, seu áudio está ligado? Já tirei. Tranquilo.
Gente, eu vou pedir ajuda dos universitários que puderem me ajudar. Vou passar o host para alguns universitários me ajudarem Pode passar quando para mim, puder. Amanda, se quiser. Co-host. Também Obrigada. posso ajudar, se quiser. Ai, agradeço. Vou passar para vocês duas, então, com o host. Que daí eu fico mais tranquila. Senão eu não consigo. É bom que eu estou procurando o Hannah. O Hannah. Aqui. Make co-host. Bom, então, essa coisa da barba também pode ter a ver com essa coisa. Se só o professor pode ter barba e Moreno podia ter barba também, ou deixou essa barba crescer da forma como ela, né, tivesse o gosto de vir, é também para, de alguma forma, reivindicar esse lugar da criação, esse lugar do saber. Ele está reivindicando esse lugar do saber, né? Então, às vezes a gente passa batido por essas páginas iniciais, e por isso a minha provocação de começar por essas páginas iniciais, e a gente não vai com cuidado delineando elas, né? Exatamente, Tereza. Fantástica a resposta dele, né? E aí aqui está o que eu falei, que a Zeca responde. Freud estava à procura de filhos. Né? E aí, nesse sentido, Moreno, ele não estava a fim de ser filho de ninguém. Né? Ele queria criar. Ele queria ser o pai das ideias. Ele não queria se colocar nesse lugar, né? Então, deixa só eu voltar para o início onde nós estávamos, antes de voltar para cá, que o Léo trouxe. Mas se vocês tiverem alguns trechos que vocês separaram também, fiquem bem à vontade para trazer como o Léo trouxe. Isso é bem legal. Claro, né? Esse trecho aqui é bem conhecido por nós, mas eu acho que a gente não pode passar batido por ele. Deixa eu botar para cima, senão a gente não lê ele completamente. Que é a suposta resposta, que na verdade é uma verdade psicodramática. A gente não sabe se aconteceu, mas seja como for, é uma metáfora para a gente entender a relação entre psicodrama e psicanálise. Que é o momento em que Moreno afirma ter dito a Freud que ele começa onde o Freud termina. O senhor encontra as pessoas no ambiente artificial do seu consultório. Eu os encontro nas ruas e em suas casas. O senhor analisa os sonhos deles. Eu tento dar a eles a coragem para sonhar novamente. Eu ensino as pessoas a desempenhar o papel de Deus. Aqui. Então, se a gente for aqui para começo de conversa, né, pensar no nosso lugar, que estamos aqui no ambiente online, nesse momento nós estamos nos encontrando nos nossos lugares. Esse é o privilégio do psicodrama no universo online. Esse é o privilégio. Se a gente tem isso no psicodrama público, que, né, isso tem muito a ver com a adolescência do Moreno, né, que quando ele era um cara de muitos livros, lia muito, em determinado momento na adolescência que ele tem a sacada de que talvez ele precise deixar os livros e ver como é que acontece, como é que as pessoas interagem fora do livro. Que ele conhecia as interações a partir dos personagens da sua leitura, mas ele precisava olhar para como as pessoas interagem. Então, essa busca dele de estar na praça, de estar onde as pessoas estão, a gente tem conseguido no universo online, a gente tem conseguido adentrar os espaços que são das pessoas. O psicodrama público faz isso com maestria também, né? Um lugar onde as pessoas estão passando, né? Um lugar de passagem, mas um lugar também de habitação, considerando pessoas em situação de rua que também estão por ali. Então, a gente tem hoje no psicodrama online essa possibilidade de continuar os encontros nas ruas, nas casas, no lugar onde o sujeito está. E por que isso é importante, né? Moreno faz a contraposição com o ambiente artificial. Ele diz que ao invés de estar no ambiente artificial, ele encontra as pessoas nos seus lugares, nas suas casas, nas suas ruas. Eu fico pensando, por que a nossa preocupação com o aquecimento para que a pessoa se sinta na cena? A pessoa precisa estar... Se a gente não consegue estar onde as pessoas estão, a gente precisa aquecer muito bem, porque a gente não pode esquecer que senão a gente vai estar de novo num ambiente artificial. O sujeito não vai conseguir ter a emoção, ele não vai conseguir se sentir naquela cena e, portanto, a catarse será inexistente, porque a gente vai estar num ambiente artificial. Então, para mim, esse trecho ele também reforça a importância do aquecimento para que a gente possa estar
no lugar em que nós estamos e também refletir sobre a gente, psicodramatista, que pode talvez ocupar mais espaços públicos e tá em espaços onde as pessoas vivem, né? Os espaços de vida das pessoas. E a coisa maravilhosa aqui, né? Eu tento dar a eles a coragem para sonhar novamente. Depois a Zerka fala um pouco sobre isso aqui, que sonhar novamente é justamente estar super relacionada à capacidade de criar as pessoas para que elas possam repensar seus papéis e criar novamente. A Zerka fala do poder que a fantasia confere à realidade e o poder que a realidade pode conferir à fantasia. Então, às vezes a gente se questiona assim, cara, para que eu vou fazer uma cena em que o sujeito vai falar o que ele gostaria que a mãe dele dissesse? Qual é o motivo disso? É para happy end? É para final feliz? Qual a razão para que isso aconteça? Né? Qual o benefício disso? É justamente essa potência que o sujeito vai ter a partir da ressignificação dessa emoção, de viver esse papel, entendendo que esse papel vai se dar em caixas, de viver novamente. Se ele não conseguiu ser cuidado e se cuida naquela cena, na posição do contrapapel, ele vai poder ser cuidado novamente. Então, as cenas no psicodrama, à medida que a gente vive ela, é como se a gente autorizasse o nosso protagonista a continuar vivendo ela socialmente, a continuar caminhando nessa direção. Por isso, a gente ensina as pessoas a desempenharem o papel de Deus. Né? Na nossa visão, na visão, de forma geral, né? Na visão teísta, a gente vai entender que Deus pode tudo. Para Deus, nada é impossível. Você está falando que ensina as pessoas a desempenhar o papel de Deus, ensinar as pessoas a lidar, inclusive, com o impossível. Ah, Amanda, parece que você está falando de Poliana do jogo do contente. Mas aqui a gente está falando de que, na realidade suplementar, o que a gente vivencia no contexto dramático é muito poderoso. Você pode trazer uma pessoa morta de volta à vida. Você pode refazer uma cena na sua infância, você pode conversar com você mesmo, você pode voltar ao passado, você pode ir ao futuro. As possibilidades são infinitas. Por isso a gente pode ensinar as pessoas a desempenharem o papel de Deus. Quando elas vão na realidade, né, do contexto dramático, na realidade suplementar, e elas vão para o passado, para o futuro, conversam consigo mesmas, elas começam a conseguir aumentar a possibilidade de desempenho de papéis e, por isso, ampliar a possibilidade de criação. Né? Então, acho brilhante. E aí, gente, sobre isso, alguma consideração de vocês que vocês têm pensado sobre esse trecho? Nada a dizer, ok. Seguimos. Amanda, Olá. eu não sei se eu vou ser muito primária, assim, mas você podia explicar um pouco melhor esse conceito de realidade suplementar? A nossa ideia é discutir esse conceito nesse livro inteiro. Então, mas vamos começar hoje. Mas fica assegurada de que cada vez que a gente for divulgar um capítulo do livro, a gente vai voltar para esse conceito o tempo todo. Né? Mas a realidade suplementar, e eu gosto muito de usar essa expressão, quando a gente fala, por exemplo, de... Gente, quem é meu aluno já me ouviu falar isso várias vezes, então desculpa, porque é sempre a expressão que eu uso. Quando a gente fala de suplemento, a gente lembra de suplemento vitamínico, né? E o que é um suplemento vitamínico? É algo que vai te ajudar a complementar alguma coisa que está faltando. Faltou ali vitamina, não sei o que lá, você vai no suplemento tentar organizar ali o organismo. A realidade suplementar, ela oferece um complemento via o contexto dramático, via fantasia, para que o sujeito possa viver lá no contexto dramático algo que não foi vivido, dizer algo que não foi dito, né? E de alguma forma preencher as lacunas das suas cenas vividas.
Então, a realidade suplementar tem a ver com essa possibilidade que o contexto dramático nos dá. E quando eu falo de contexto dramático, gente, pode ser interno, externo, desenho, escultura, pintura, imagem. Isso tudo é contexto dramático, né? Não é só cena aberta, lembrando bem. Né? E aí, isso tudo pode ser vivido lá. Eu faço um desenho, né? Inclusive, esse desenho é de Camila Lupin. Eu faço um desenho, e aí, dentro desse desenho, eu posso pedir ao protagonista para ele, por exemplo, dar voz ao desenho, né? E, de repente, entrar no personagem. E aí eu pergunto quem que lembra? Aí lembra minha mãe. Aí lembra a mãe. O que eu preciso de ti? Então, fala para ela o que você está precisando. Eu preciso que você me acolha. Agora você é ela. Ofereça o acolhimento. Esse contexto que a gente cria de oferta de um sentimento, ressignificação de um sentimento que não foi vivido, não foi dito, isso tudo confere a realidade suplementar. Aliás, Camila, se tu tá assistindo essa gravação, porque eu sei que tu não tá aqui com a gente hoje, eu guardo todos os teus desenhos. Mais alguma questão, gente? Amanda, posso falar? Sim. Amanda, posso falar? Sim. Assim, ó, de repente, para ilustrar melhor, porque eu também tive muita dúvida sobre a realidade suplementar, e quando eu li nesse livrinho aqui da Zerca, né, nesse aqui, lá na página 30, isso eu coloquei também no meu trabalho, na minha monografia, ela diz assim, ó, depois de um trecho, né, meu tá até aqui sublinhado, né, tá grifado aqui, que eu risco meus livros tudo. Ela diz assim, ó, você influencia a sua produção e a sua qualidade dramática. Essa é a profunda diferença entre o mundo surreal e o mundo da realidade suplementar. Trata-se de um mundo que pode nunca ter sido e nunca poder vir a ser. No entanto, é absolutamente real. Eu acho lindo, até me arrepia isso aqui. Ele tem o poder de redenção. Então, quando ela diz assim, ele pode nunca ter sido e pode nunca vir a ser. No entanto, ele é real. Por quê? Porque ele não existiu na nossa realidade, mas a pessoa está vivenciando aquilo ali naquela hora, né? Pode não vir a ser, mas ele é real porque ela está vivendo aquilo ali. Então, isso aí me pegou assim de um jeito que eu acho muito legal e eu consegui compreender bem. Então, talvez para essa pessoa que perguntou aí, talvez seja válido também. É nesse mesmo livro, na página 30. Gratidão, Matilde, excelente. Obrigadão. Eu que agradeço. Então, pode falar. Tem alguém falando aí, não? O Léo colocou aqui que acha interessante quando fala da questão do psicodrama. Deixa eu resgatar esse trecho. Aqui, esse trecho. Quando Moreno diz que, depois daquele episódio, né, em que ele brinca de ser Deus e sobe nas cadeiras, os colegas eram uns anjos, e ele salta e quebra o braço, depois de um colega convidá-lo a voar, que ele considera o psicodrama a terapia para os deuses caídos. Isso é também, que o Léo frisou, eu também acho genial. Deixa eu frisar aqui no nosso texto. E por quê, né? Porque quando a gente fala de Deus, é nesse potencial de ação, né? É um Deus caído. O que acontece com Deus caído? Talvez é um Deus que já não que tem a possibilidade de criar, mas foi embotada essa possibilidade de criar. E ele pode voltar a criar. Então, nessa consideração de que a gente nasce com potencial criativo, que a gente é gênio, que a gente tem a possibilidade de voltar a criar. E aí depois a Zerca continua que é por isso que ele se aproximava tanto das crianças e dos psicóticos, dos pacientes psicóticos. Inclusive, vou pedir a Georgia para contar um episódio dela como paciente do CAPS, que talvez a gente possa ilustrar bem essa ideia do psicodrama como uma terapia para os deuses caídos. Só tu, Amanda, mesmo para fazer um negócio desse. Sem preparo psicológico prévio. Seguinte, eu sou psiquiatra, né? E aí eu estava atendendo num CAPS.
né? Seria interessante eu poder fazer a disposição, né? Mas eu estava atendendo um senhor, ele devia ter os seus 60 e poucos anos, e ele não tinha antecedente de doença psiquiátrica anterior, então e ele estava abrindo um quadro paranoico, né, perceptório, bem importante. E aí entrou a família, entrou o paciente, aí do meu lado direito estava o enfermeiro, e aí a família estava muito brava com o paciente, muito brava mesmo, porque ele estava dizendo que estavam querendo matar ele, que estavam botando veneno na comida, e que por isso que ele não comia, e que os vizinhos estavam fazendo macumba, e criava problema com os vizinhos, e a família estava muito brava, porque se sentindo ofendida, porque estava sendo acusada de querer assassinar ele, né? Aí eu olhei assim para o paciente e disse: e o senhor, o que é que me diz disso tudo? Agora eu já escutei a sua família, é sua vez de falar. Doutor, eu estou bem, eu estou bem. Meu único problema, você não tem nada, não, meu único problema é fraqueza nos nervos. Eu só preciso de vitamina. Eu olhei assim, eu não tive tempo de preparar seu ninguém, né? Eu dei uma tapa na mesa assim, pá! Olhei para a família e disse: que absurdo! Que absurdo! Vocês não estão vendo que esse homem não tem nada? Vocês não estão vendo que esse homem só tem fraqueza nos nervos? Eu acho um absurdo o que vocês estão fazendo com ele. Isso é uma injustiça. Aí virei para o enfermeiro e a família não tinha como sair da sala porque o paciente estava na frente da porta de saída, então eles estavam acuados e arregalaram os olhos e disseram: a médica é mais doida do que o paciente. Aí eu virei para o enfermeiro e digo: por favor, vá até lá e pegue a vitamina H de Aldol, a vitamina A de Ampliquitil e a vitamina F de Fenergan e traga aqui. Aí o enfermeiro foi, pegou lá as medicações, né, que são tudo antipsicóticos. E aí eu mostrei a ampola para o paciente e ele estava em pleno surto, né? Isso para mim, eu falo isso porque normalmente as pessoas têm medo dos pacientes que estão em surto, né? Acham que eles vão ter uma crise de violência e que você tem risco, né? E aí eu mostrei, tá vendo? Ó, H de Aldol. O senhor olhe bem essa ampola, porque o senhor só vai deixar aplicar essa. F de Fenergan, tá vendo? Essa ampolinha, o senhor decora bem. E o A de Ampliquitil. Aí eu pedi para o enfermeiro aspirar a medicação. Quem vai dar a primeira medicação sou eu. O senhor permite? Aí ele disse: permito, doutora, com a senhora eu permito. Aí baixou o braço assim, e eu... O paciente saiu medicado, feliz da vida. A família jurava que era mais doida, mas depois a gente pegou ela de jeito, explicou o que tinha feito, entendeu? E o paciente saiu medicado, feliz da vida no seu surto. Tendo a família, assim, a família saiu feliz porque ele saiu medicado e com diagnóstico, né? E o paciente feliz porque a família foi espinafrada pelo médico, foi colocada no seu lugar, então todo mundo saiu feliz. Adorei. Mas é bem isso, gente. Perceba assim o poder da realidade suplementar, né? Nesse sentido, de que a partir do momento que a gente constrói esse como se, que pode não ser o que é no contexto social, mas que no contexto dramático é possível, todo mundo ganha potência. O terapeuta ganha potência, o protagonista ganha potência, está todo mundo potente em cena. Ele se sentiu potente, Jorge se sentiu potente. Talvez a família que não estava compondo a cena, não conseguiu fazer parte da cena de forma ativa, não tenha compreendido, mas depois também se sente potente ao final da cena. Então, essa questão de ser a terapia para os deuses caídos é isso. É poder criar com. Né? É criar com. Georgia criou com. Ela não criou sozinha. Ela criou com ele. Se a gente ignora. E por isso que Moreno gostava tanto dos pacientes psicóticos. A criação do paciente psicótico como a melhor resposta que ele pôde dar, né? Diante de um conflito imenso. E talvez, inclusive, uma resposta criativa. O delírio e a alucinação, inclusive, como uma resposta criativa. E aí, nesse sentido, atuar dentro do delírio e alucinação para auxiliar o sujeito a fazer uma conexão com a realidade é auxiliar os deuses caídos. É nesse sentido. Então, valeu, Léo, por trazer aí para a gente o trecho também
dos deuses caídos. Já está aqui marcadinho no nosso texto. Eu sempre vou fazer os marca-textos aqui conforme vocês forem falando. Depois eu vou encaminhando os trechos com as marcações que a gente fez. Aí depois, deixa eu ver aqui, psicanálise, não, tá aqui para cima, né? A gente estava falando ainda desse trecho aqui, da terapia dos sonhos. Ele conta, né, que provavelmente Freud considerou essas ideias megalomaníacas, por isso perigosas. Mas isso era apenas parte da visão de Moreno sobre a vida mental e da diferença básica entre Freud e ele. Que diferença básica a Zerca está falando, né? A diferença básica é a criatividade e a espontaneidade como forma de alcance do processo de saúde, como forma de fazer as pessoas sonharem de novo. Quando elas criam, quando elas conseguem dar resposta, elas conseguem sonhar de novo. Portanto, isso era a principal diferença na visão dela entre Freud e Moreno. Depois ela vai falar ainda da palavra, mas aí a gente já chega lá. Uma outra questão que eu acho que é muito interessante para a gente, que ele diz aqui que se Freud, a energia, a libido, né, a energia psíquica, é constante desde o nascimento, nasce com o sujeito aqui, se a gente tem algo que é do sujeito, para o psicodrama, para Moreno, essa energia não é individual. Essa energia está relacionada com as interações. A nossa energia está relacionada com o grupo. Essa é uma outra diferença que nós temos em relação à psicanálise. Porque para haver espontaneidade e criatividade, precisa haver relação. Né? E por isso, o psicodrama é uma abordagem relacional. Porque o sujeito, em contexto de isolamento, ele não consegue exercer a sua espontaneidade e criatividade, partindo do pressuposto que ele precisa estar em interação. E a Zerca vai falar isso, quando ela fala que psicodrama não é das palavras, assim como a psicanálise tem a questão da palavra, ela usa a questão assim, de que no psicodrama nós usamos a ação e a interação. Qual é a diferença? Se talvez na psicanálise você apenas fale, no psicodrama, a interação. Interação pressupõe que há dois sujeitos em um diálogo, em uma construção. Dois. E por isso que às vezes a gente diz assim, então o psicodrama, necessariamente, né, a gente tem que ter a dramatização. A própria Zerca fala de ação e interação. Ação e interação. Deixa eu ver se eu já acho aqui o trecho que eu estou mencionando para vocês. Contra o L é maravilhoso, não? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem o trecho que eu queria. Ele não acreditava que a mera fala fosse rota para penetrar no psiquismo. Mas, para Moreno, havia um nível mais primordial, subjacente à fala, o da ação e da interação. Então, tem a ação, mas também tem a interação que se dá na relação entre o sujeito e o seu ego auxiliar, o sujeito e o seu terapeuta, nesse sentido. Acho que isso é bem importante para a gente deixar grifado também. E aí a gente entender, né, que quando a gente fala do psico... tá bem pertinho, meu Deus, não acredito que eu dei um Ctrl L e era o próximo parágrafo. Bom, é isso aí, né? Ou é miopia ou é loucura. Eu prefiro acreditar que é loucura, porque pelo menos a loucura é criativa, né? A miopia não. Bom, e aí, quando a gente olha para isso, né, com essa questão da interação, a gente percebe que para o nosso paciente ele estar em interação, ele tem que estar na relação comigo, e aí às vezes a gente diz assim, nossa, que agonia que me dá, o paciente chega e eu tenho que ficar perguntando, ele não fala, eu tenho que questionar. Nesse momento não está acontecendo interação. Se eu preciso ficar nesse jogo de perguntar, não está acontecendo interação. Porque para a interação acontecer, existe um interesse genuíno e espontâneo. Vamos pegar um dicionário aí, vamos dar uma olhada no que significa interação.
Eu estou tentando acessar, deixa eu ver se eu consigo. Interação. Ação mútua ou compartilhada entre dois ou mais corpos de indivíduo. Comunicação daqueles que convivem. Diálogo, trato, contato. Isso é interação. Então, a gente está falando de contato. E pegando bem essa ideia da Gestalt de contato, né? Para ter contato, a gente precisa ter uma diminuição das fronteiras, o que significa que, para ter contato, a gente precisa ter um nível de experimentação de sensação, a gente tem que ter uma decodificação dessa sensação, e depois um ato. Né? E esse ato pode estar na minha relação com o outro, quando eu falo, quando eu digo, né? Nesse sentido. Bom, depois continua aqui que a questão do grupo, né? Da importância do grupo, dessa interação. E aí ele diz aqui que as crianças têm fome de atos, é o momento que ele começa a falar que a criança tem fome de ação, que a gente nasce com fome de ação. A partir do momento que a gente nasce, óbvio, né? A gente sai por aí tentando conhecer o mundo e é através da ação que a gente começa a conhecer o mundo. E com o tempo, a gente vai perdendo essa curiosidade em relação ao mundo, que é o que a Zeca vai falar um pouco mais adiante. Com o tempo, a gente vai perdendo esse interesse genuíno pelas coisas que acontecem ao redor, como se a gente já soubesse como elas são. E a nossa tarefa no psicodrama é estranhar aquilo que já é dado. Para quê? Para despertar essa curiosidade inicial, que nós tínhamos assim que nós nascemos. A curiosidade pelo mundo, pelas coisas, e que à medida que a gente começa a atuar na realidade, a gente vai achando que já sabe tudo. E aí vem a conserva, né? Já manjo tudo, já sei. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, que até me mandei para a Jorge, que a gente estava falando sobre isso, que é, ele dizia que as crianças aprendiam um monte de coisas antes de começarem a falar. E aí ele começou a perceber que, do ponto de vista da raça humana, né, o desenvolvimento da fala acontece depois. Primeiro é esse desenvolvimento motor, do movimento, o corpo em ação. A gente começa a interagir com o outro através do corpo. Depois vem a fala. Só depois vem a fala. E aí, nesse sentido, ele traz que a gente tem fome de ação porque a fala acaba sendo uma necessidade secundária. E por isso ele diz que às vezes a gente tem que trazer de novo, a Zeca, né, vai trazer essa questão de que a gente tem que trazer de novo o sim para o paciente. Porque para a criança, é como se a criança esperasse o sim de todos os lugares. Que a Zeca traz aqui, né, de que a criança diz sim à vida. A criança é capaz de dizer sim à vida. Então, ao dizer sim à vida, significa que ela vai aceitando o que a vida vai colocando e vai fluindo com a vida. E a gente vai perdendo a capacidade de fluir com a vida, de dizer sim para as coisas que vão se apresentando. E a nossa tarefa como psicodramatista é isso, por isso a loucura do psicodrama, né? Do sujeito que fala, de repente, para a gente, tá, mas então, eu amo muito essa caneca eu ganhei do meu pai, e de repente a gente vai falar com a caneca, e de repente, quando ele está sendo a caneca, ele conta para mim que ele adorava tomar um chá verde nessa caneca, e de repente eu peço para fechar os olhos e sentir o gosto do chá verde. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou fluindo com ele em direção ao sim. E vou descobrir com ele onde a gente vai parar. Porque eu estou junto com ele ensinando o sim. Mais do que qualquer coisa. Mais do que... Às vezes a gente fica muito preocupado, assim, né? Eu tenho que entender, estou indo para cá, estou indo para lá. Mas quando a gente começa a fluir em sessão com o cliente, ele vai encontrar um propósito. Ele vai encontrar as conexões e as amarras. A gente vai fluindo com ele, porque ele, à medida que ele foi crescendo, ele foi perdendo a habilidade de dizer sim à vida. Ele está num processo de negação dos acontecimentos. Então, na sessão, poder dizer sim a todas as coisas que ele diz como importantes, porque a caneca é importante, porque o chá verde é importante, tudo é importante, ele também passa a fazer um movimento de dar importância para as suas coisas. Então,
Vou ver aqui o comentário que eu vi que tem gente que botou alguma coisa aqui. A internet? Tá, beleza. E aí, vocês têm alguma coisa para falar sobre o sim à vida aqui? Sobre o desenvolvimento tardio da fala, que acontece depois, o corpo vem primeiro. Eu acho que eu queria compartilhar isso que tu falou, que eu acho muito interessante. Até foi uma paciente que eu comentei com você em aula, né? Em que havia muito silêncio, né? Então, parece que ela estava lá antes de aprender a falar sobre si. E eu experimentei trazer toda essa importância para tudo que ela falava, assim. Então, a gente vê que essa aceitação, ela abre muitas portas, assim, né? Não é mais um silenciar geral, é um silenciar realmente de não existir. Você não existe naquela interação, mas aqui você existe. E o quanto isso abre portas para ela levar aquilo para outros lugares, né? Então, a gente vê muitas respostas saindo daquela boca. Que eu até brinquei com ela que fala assim, quando você fala para mim, eu fico assim, nossa, que orgulho dessa garota. Né? E é uma senhora de 60 anos, ela ri que se mata comigo, mas é a coisa mais linda, assim, ver uma pessoa que foi silenciada há tanto tempo, que não parece que está nessa fase primária, né? Que não fala, falando finalmente. Então, esse sim, ele é muito lindo, assim, em terapia. Verdade. Mais alguma contribuição? Seguindo aqui, vocês vão trazendo a qualquer momento, né? Por favor. Seguindo aqui, a gente diz que isso aqui a gente já está claro para a gente, né? Que Moreno atribuía a espontaneidade e criatividade, essa questão, né? Dessa capacidade da gente de se envolver com a vida através desse sim, do sim à vida. Dizer sim à vida, gente, é dizer sim a gente, não significa dizer sim a todas as pessoas na relação conosco, né? Dizer sim à vida e às possibilidades para a gente, não necessariamente na relação com o outro. Inclusive, depois a Zeca vai falar sobre isso. Mas, continuando aqui, ele traz aqui que o problema central da humanidade qual é? Como continuar a encarar a vida com tudo que ela demanda, não apenas se adaptando, mas ultrapassando os obstáculos da vida. O que quer dizer com isso? Porque na maior parte das vezes, quando a gente vai lidando com a vida, a gente sabe aquela figurinha que tem das pecinhas do quebra-cabeça, que uma cortou um pedaço para poder encaixar na outra, que a gente vê às vezes em meme, que se corta um pedaço para encaixar na outra, é mais ou menos isso. A gente acha que a gente está sendo espontâneo e, na verdade, a gente está num papel conservado, porque a gente precisou cortar alguma coisa nossa para poder caber em algum lugar. Quando a Zeca fala disso, ela está falando de não é só você estar de acordo com o lugar, de acordo com o que o outro espera de você, mas a sua capacidade de ultrapassar aquilo que a vida te coloca e continuar sendo cada vez mais você mesmo. Então, eu vivi um luto, eu vou ser cada vez mais eu mesmo, mas eu mesmo após o luto. Eu vou ser cada vez mais Amanda, mas uma Amanda depois de um luto. O que a Amanda pode ser após um luto. Né? Então, claro que a gente passa por processos de mudança, mas essa ideia de olhar para a vida e continuar investindo na vida, não necessariamente adaptando e abrindo mão daquilo que faz parte do nosso self real, mas conseguindo ir na direção de quem a gente é, né? Que é bem o que Moreno falou em relação às prostitutas, né? Quando na autobiografia dele, que a intenção dele não é que transformá-las em pessoas diferentes, mas que elas fossem cada vez mais elas mesmas. Nesse sentido. Ele notou que esse tipo de liberdade diminui em muitos de nós. Né? Que a gente vai perdendo. E isso é bem importante, gente. À medida que a gente perde espontaneidade, a gente perde liberdade. É isso que essa frase está dizendo. Embotamento de espontaneidade é também, um sentido existencial, a sensação de perda de liberdade. Eu não consigo escolher, eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo existir fora disso. E é perda de liberdade.
num senso existencial. Então, muitas vezes os pacientes, quando vêm com isso para a gente de falar, né, de que, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde vir, eu não sei o que eu decido, ele está falando de um lugar de falta de escolha e, portanto, de falta de liberdade, de não conseguir escolher. Eu gosto muito dessa relação que a Zerka traz entre liberdade e espontaneidade, eu acho muito fabulosa, né? Porque daí a gente passa a entender a espontaneidade não necessariamente a partir do viés da adequação, mas a partir dessa noção de poder de escolha. Sabe que é legal, assim, quando a gente olha para isso? Porque vai ter algumas situações, eu até estava em supervisão outro dia, a gente falava disso, acho que foi, a Vanessa estava junto, de uma situação de uma paciente que não tinha nada, não tinha condições básicas de sobrevivência, estava sendo atendida, não tinha condições. Como é que ela vai escolher? O que ela vai escolher? O que essa criatura vai escolher? Como é que a gente... para a gente também ampliar as possibilidades de escolha de um sujeito, a gente também tem que olhar para essas condições de vida. E aí olhar para isso, ver que o psicodrama não é o lugar do happy end, que a gente acha que, se o sujeito escolher, ele, né, se ele pode escolher, se ele tivesse escolhido melhor, ele não estava nessa situação. Não é desse lugar que a gente está falando. Porque esse sujeito que está nessa condição, ele não pode escolher. Ele tem a sua escolha cerceada pela desigualdade social. Então, não é disso que a gente está falando, só para deixar claro, né? Senão parece um discurso elitista, enfim, meritocrata, que não é desse lugar que a gente está falando. Voltar aqui para Moreno, a brincadeira de Deus, né? E aí ela vai trazer de novo a brincadeira de Deus, vai descrever aqui a brincadeira que aconteceu em Bucareste. E, olha, eu acho bem engraçado, ele diz assim, que ela fala, né, que ele, é claro, tinha de ser Deus. Só para frisar que eu achei bem engraçado isso, né? Ela dizendo, ele, é claro, tinha que ser Deus. Como ela bem conhecia esse homem, né? Não tinha outro papel que ele desempenharia. Vou deixar grifado porque eu acho bem interessante. Depois começa aqui dizendo que quando um dos anjos começou a voar e tal, pergunta se ele não voaria também, e ele voa então e quebra o braço. E aí vem o que o Léo trouxe para a gente, da formidável ideia do psicodrama como uma terapia para os anjos caídos. Nessa ideia de que nós somos deuses e que, à medida em que a gente vai tentando uma conformidade com a vida, a gente vai perdendo quem a gente é e a gente vai entrando num lugar de uma conserva que nos paralisa, perdendo as ações espontâneas, né? E depois ele traz aqui que, com o tempo, o psicodrama era compreendido como aplicado a crianças e psicóticos, e depois de um tempo foi entendido que era para aqueles que gostariam de achar um caminho melhor. Qualquer um que queira achar um caminho melhor. Isso é tão simples, mas eu acho tão bonito. Né? É a ideia de que o sujeito, ainda entendendo a ideia de ajudá-lo a encontrar e, portanto, escolher, aumentar a potência de escolha desse sujeito, de um caminho. O caminho pressupõe caminhar. Para ele achar um caminho, ele precisa caminhar. E aí, nesse sentido, é algo que pressupõe movimento. Né? O sujeito ser capaz de encontrar um caminho melhor é ser capaz de se movimentar em direção a ele. E aí é para onde vai o psicodrama. Né? Depois continua, e aí a gente vai entrar na ideia de Jesus, que eu acho também muito fabulosa aqui nesse parágrafo, que traz essa ideia de que Moreno ele admirava Sócrates como professor, né, por toda essa questão da dialogicidade, de poder olhar o aluno, o ensinante, né, enfim, aquele que está na posição de ensinar e aquele que está na posição de ensinar e aprender, os dois juntos. É meio complicado falar de professor e aluno, mas enfim, nessa dualidade, a gente percebe que, na perspectiva socrática, era a partir das perguntas que a gente conseguiria fazer com que os alunos fossem acessando os conteúdos e fossem construindo coletivamente os conteúdos ensinados. Então, Moreno admirava muito Sócrates por conta disso, e aí vem a questão, mas afirmava que Jesus curava melhor do que ninguém, melhor do que ele próprio ou seus contemporâneos, tá?
Depois ele continua dizendo, isso aqui é muito legal, Jesus não esperava numa pequena sala, distanciado da comunidade. Isso é muito legal. Aguardando que as pessoas viessem, mas ele saía pelo mundo. Isso eu acho muito legal. Com todos os perigos, deixa eu grifar isso aqui, encontrava os sofredores e os curava. Essa ideia de que às vezes a gente tem a perspectiva de que o nosso papel, e aí falando aqui, né, de psicodramatistas de forma geral, é um papel do venha a nós o vosso reino. A gente fica esperando que as coisas venham para a gente, né? Mas o movimento do psicodrama e a forma como o psicodrama foi constituído é a gente se jogando no mundo, é a gente se jogando para a vida, é a gente se jogando em direção àqueles que têm necessidade. Ai, Amanda, por exemplo, né? A gente tem aí o psicodrama público de Diadema. Quantas pessoas foram lá dirigir? Quantas pessoas se colocaram nesse lugar? Quantas pessoas, outras pessoas que nem conheciam o psicodrama acessaram? Eu sei que tem uma questão da internet que é elitista, poucas pessoas têm acesso e algumas acabam não tendo, principalmente os usuários do CAPS, que antes faziam uso presencial, mas ainda assim a gente consegue acessar e quando a gente conseguir ter uma possibilidade presencial, que maravilha será a gente poder ampliar o acesso ao psicodrama, fazendo psicodramas públicos, né, nesse sentido. Então, o psicodrama é para todos, né? Ele pressupõe a inclusão total. Então, para ser para todos, a gente precisa sair do nosso consultório nas quatro paredes, em que a gente recebe, às vezes, aquele que pode exclusivamente pagar, né? Porque se a gente fosse pensar... Eu não estou falando aqui que a gente tem que sair por aí, não é isso que eu não estou dizendo, assim, abdicando da profissão, que a gente precisa receber. Mas existe uma implicação social na própria história do psicodrama que a gente precisa reconhecer. E quando a gente olha para isso, por exemplo, a gente vê Moreno em Barboslau atendendo um monte de gente que depois trazia pagamentos, que ficava lá dentro de uma salinha que a governanta recebia, mas ele não sabia, e quando ele descobre que esses pagamentos eram recebidos, ele manda devolver. Ele manda devolver. Devolve. E muitas vezes, né, esse lugar, que é um lugar de acesso, ele pode se dar, vou ver aí, Léo, que tu botou, ele pode se dar através dos psicodramas públicos, que são uma excelente ferramenta, né, de a gente poder estar acessando as pessoas em vários lugares, ainda mais agora com a internet. O Léo coloca aqui, é legal que ele, vindo de uma cultura judaica, não prega o privilégio de ser o filho encarnado de Deus, mas coloca o potencial que todos têm para a promoção e propagação da vida. Excelente, excelente, Léo. Também acho. Né, que, apesar, né, de a gente ter trechos em que ele se coloca como Messias e vários trechos como Filho de Deus, mas eu acho que tem um outro trecho que eu acho muito legal, que ele fala assim, que as pessoas, eu não vou conseguir falar exatamente com as palavras de Moreno, mas que ele diz que as pessoas consideram uma loucura ele se considerar um profeta e se considerar alguém que é capaz de fazer maravilhas. E aí ele fala qual é o problema de alguém acreditar que pode fazer maravilhas. Qual é o problema? E nesse sentido, exatamente, Léo, se é para ser megalomaníaco, é para ser, né? O único jeito de vencer a síndrome de Deus é sendo Deus, que é essa ideia de que se a gente é orgulhoso, é egoísta, a gente só vai poder lidar com isso estando, atuando e criando com egoísmo, e criando com orgulho, e criando com ciúme, e criando com a inveja, né? Nesse sentido. Mas é verdade, essa questão de que ele podia ter dito que ele era o escolhido e todos os outros não eram, né? Mas tanto que todo mundo que se formou quando fez a formação no Hospital de Beacon, né? O pessoal que fez a formação saiu por aí espalhando suas sementes, né? E ele foi aí olhando para essas sementes, continuou-se o psicodrama nesse sentido. Ele precisou também passar a bola para a Zerka, que passou a fazer suas direções. Então, ele era megalomaníaco, mas ele sabia da importância da criação acima do criador.
A criação era mais importante. Então, era preciso deixar para que outros pudessem criar. Deixa eu seguir aqui. Depois, fala da questão de Viena, né? De que ele começou a caminhar pela... Mas aqui tem uma coisa importante. Como estudante de filosofia, Moreno perambulava pelos muitos jardins de Viena. Eu achei isso engraçado. Deixa eu abrir um parênteses para fazer uma anedota para dizer assim, olha, veja só. Desde sempre, os estudantes de filosofia estão nas florestas, nos bosques, por aí, embrenhados. Desde sempre, né? Meu irmão fez filosofia, só para me colocar no lugar de fala, assim, né? Não estou falando mal dos filósofos. Mas é desse lugar, né, que ele fala da filosofia no sentido de que quem faz filosofia precisa ver o conhecimento em movimento. O conhecimento se dá no movimento, né? E aí, por isso essa explicação da Zerca, que como estudante de filosofia, ele perambula pelos jardins de Viena. Vejam, né, como a gente vai mudando a nossa compreensão de filosofia, porque a filosofia se dá também no questionamento a partir do movimento e da ação humana. Então, a filosofia não estava na biblioteca. A filosofia estaria entre as pessoas, né? Nesse sentido. Então, para ele encontrar, como estudante de filosofia, ele ia lá para os Jardins de Viena. Depois continua aqui, dizendo que... Deixa eu ver aqui o comentário. Como filósofo, é um ótimo perambulador em Viena. Que ótimo. Ai, Léo. Saudade que eu tava de ti, Leonardo. Muito bom teus comentários. Depois segue aqui falando, né, que à medida em que ele foi percebendo, né, essa questão que a criança ficava tão atenta à história, ele começa a convidá-las para ensinar as histórias que ele contava e as histórias delas, né, e os contos e tal. Depois, a Zerca vai dizer que muito da sua teoria sobre desenvolvimento infantil baseou-se nessa experiência. Vou grifar aqui, por quê? Porque muitas pessoas dizem que a matriz de identidade não é uma teoria do desenvolvimento. Vou grifar aqui só por isso. Porque Zerca diz que muitas das suas teorias de desenvolvimento infantil baseiam-se nessa experiência. Eu suponho que é a matriz, não conheço nenhuma outra teoria que possa se enquadrar aqui, né? Mas então eu suponho que seja a matriz de identidade. Ele reparou na paixão com que as crianças se ofereciam para encarnar as personagens mencionadas verbalmente e decidiu que o ser humano é um ator de improvisos no palco da vida. Aqui. Vou grifar a palavra decidiu junto, que eu achei curioso, porque podia ser descobriu, mas ele decidiu que o ser humano é um ator de improvisos no palco da vida. É como se ele estivesse batendo um martelo. Então, é isso. Então, é isso que nós somos. Nós estamos aqui tentando ter pequenas ações dramáticas, tentando dar a resposta espontânea e criativa que a gente consegue nesse lugar que é a vida. Depois continua aqui que, para voltar ao problema, né, que se tinha em relação à linguagem na psicanálise, isso aqui é muito bonito, gente. As palavras do cliente seriam interpretadas de acordo com a filosofia terapêutica de cada um. Grifo de novo. Então, e aí vem uma questão que ele traz que não existe que a Zerca traz que não existe uma interpretação válida para todos. Não existe, né? Então, não existe uma linguagem universal. Nesse sentido, ela traz o seguinte, tanto não existe uma linguagem universal que por isso a gente criou a música, a dança, a mímica, a escultura, a pintura, para tentar isso, para tentar algo que comunique todos. Porque a gente não consegue ter uma interpretação, né? A gente tenta comunicar todos, mas mesmo na música, na mímica, na escultura e na pintura, vai ser privada. Existe uma realidade na singularidade daquele que produz, daquele que vê, daquele que conversa com quem produz.
E cada leitura sempre vai ser uma leitura específica. E aí, nesse sentido, é que a criação só pode ser decodificada pelo Criador. Né? Só o Criador, só aquele que fez, só o paciente que fez desenho, só o paciente que produziu aquela escultura com o corpo, só ele pode dizer o que é isso. Né? E às vezes a gente fica tentado a fazer um duplo meio interpretativo, assim, mas só o paciente pode dizer. É ele que vai validar. Então, isso é bem importante, né? Porque mesmo quando a gente trabalha com a ideia de símbolos e signos no psicodrama, a gente não vai trabalhar meio na linguagem arquetípica, né? De que a gente tem um conjunto de significados comuns para todo mundo, para aquele mesmo símbolo. Ah, porque o cara sonhou com a cobra, né? Não vai ser da mesma forma que para a psicanálise. A gente precisa entender qual é a relação que ele tem com a cobra interna. Isso ficou bem esquisito, mas é a cobra interna de cada um. Entendeu? Porque cada um tem sua cobra interna. Nesse sentido, a gente precisa entender o que é cobra para ele, quais foram as vivências de cobra que ele teve, porque vai passar por esse crivo, né? Ai, Deus. Daqui a pouco sai a minha figurinha, né? Com a Amanda falando da cobra interna. Cada um sabe da sua cobra interna. Deus do céu. Voltar para cá, porque a coisa está começando a ficar estranha. Vai dar um meme maravilhoso. Dá um meme maravilhoso. Isso aqui é tão maravilhoso. Isso aqui, inclusive, Jorge, eu até te mandei, não sei se foi esse trecho que eu te mandei, porque eu lembrei de ti. Se a linguagem fosse esse instrumento todo poderoso, a gente não precisaria disso. Foi. Depois, traz essa questão, né, de que o Moreno ele queria comunicar e oferecer, isso eu acho que é muito importante, né, de que ele queria um modelo que fosse capaz de oferecer mais flexibilidade que a própria vida. Um modelo de atuação que fosse mais flexível do que a vida. O que poderia ser mais flexível? Aí vem a realidade suplementar, que a Matilde também fundamentou para a gente ainda há alguns minutos atrás. Né? Que é mais flexível do que a vida. Que a gente pode ir para frente, para trás, refazer. Mais flexível do que a vida. Né? Porque a vida não permite nosso caminhar pela linha do tempo. Mas a realidade suplementar permite. Ela é flexível. Então, é por isso que ele começa a estudar o teatro, então, né, como uma via possível a essa flexibilidade. E aí a Zerca já traz aqui que ele tinha estudado grego e latim, e por conta disso ele acabou indo para o teatro grego, que foi a via que ele começou a estudar mais profundamente. Então, nesse contexto, ele começa a discutir os tipos de catarse dentro do teatro grego, e começa a se aproximar para entender que tipo de catarse se tinha no teatro grego. E daí ele acessa, né? Na verdade, aqui é um trecho que a própria Zerca remonta, quando ela começa a falar do Aristóteles, ela diz que Aristóteles ele vai trazer uma catarse em que quando a gente observa o herói, né? Essa questão da tragédia, né? Que a gente vai olhando para esse herói que está sofrido, que está batalhando e que tenta e não consegue, e a gente começa a ficar nessa sensação de vai, supera, de torcida pelo herói, ou essa questão do terror mesmo, que provoca algumas cenas, esses dois estágios da tragédia, que vem pela piedade do herói ou pelo o temor ou terror, né, em algumas traduções, seria o que depois Moreno vai chamar de catarse estética. Né, que não necessariamente eu me coloco no lugar do outro porque eu sei que o outro é um ator. Ou seja, seria diferente no psicodrama de grupo, que quando Matilde está falando lá da relação com a filha no psicodrama de grupo, e Matilde está chorando, eu mesmo que não esteja na cena, sei que ela está chorando genuinamente.
E a forma como isso me afeta é diferente, por isso não é uma catarse estética. Porque eu sei que esse choro vem de uma vivência real. E aí, nesse sentido, é um outro tipo de catarse, né? Embora a Zerka vai trazer aqui que o Aristóteles traz isso como benéfico, que limpa, purifica a plateia, né? Que assiste essa catarse estética, as pessoas vão separar, sabem que isso é um ator. E aí, Moreno vai trazer, de acordo com o Zerka, isso como uma catarse que é secundária, que não é primária. Então, depois, Moreno vai testar o teatro espontâneo como via. Que caiu aqui alguma coisa, acho que foi minha tarraxinha, peraí. Pronto. Como via de acesso, né? Acessar através das pessoas os próprios conflitos das pessoas, sem a mediação de um ator treinado. E aí ele começou a perceber, inclusive, uma coisa muito interessante, que os atores... a expressão neurose histriônica foi Moreno que criou. Essa expressão depois começou a ser utilizada, mas essa expressão é dele. Essa questão, né, de que grandes atores começavam a atuar em vários papéis, e ele começou a entender que esses papéis que eles iam atuando ia ficando meio desintegrado, sabe? Eu era mocinho, eu era vilão, e começou isso ficava meio que fragmentado, ia desequilibrando as pessoas na vida pessoal. Ele dizia, bom, então pensem comigo, se fosse suficiente eu ir lá como atriz e atuar num papel e pronto, tive catarse, e essa catarse promoveu um alívio, e isso traria um alívio para a minha vida emocional, eu não estaria desequilibrada. Eu estou desequilibrada porque há um desajuste no desempenho de papéis, mesmo no palco do teatro grego. Há um desajuste em relação às minhas necessidades e do personagem que eu estou desempenhando. Existe um desajuste. Talvez o que o personagem não esteja de acordo com as minhas necessidades, quando eu estou no palco do teatro clássico. Então, às vezes, isso ia trazendo o que Moreno vai chamar de neurose histriônica, que o sujeito ia ficando com várias necessidades em aberto sem conseguir, que talvez não eram nem suas, sem conseguir pôr a termo, né, pôr um fim. Então, ele vai questionar justamente isso, né, que as pessoas deveriam, então, ser capazes de ensinar suas próprias preocupações, e assim seriam suas próprias necessidades, não as necessidades de um papel, de um personagem. Isso promoveria um nível de catarse mais poderosa na visão dele, né? Então, é nesse sentido que ele começa a criação do teatro espontâneo, que a gente conhece, e ele vai tentar atuar nesse sentido para que a gente possa transcender a conserva cultural, entendendo a conserva cultural como o conjunto de atos espontâneos que foram cristalizados como possíveis respostas, que são base para uma ação da gente, mas que não podem ser a ação em si mesma. Eu posso ter uma conserva, eu aprendi que se eu botar meu cabelo assim, ele não cai para frente. Ok, mas aí a partir de então eu nunca mais permiti meu cabelo assim, isso é um problema. Eu nunca mais, de hipótese nenhuma, eu vou deixar meu cabelo para frente, né? E aí significa que a conserva está me impedindo de ter uma ação espontânea e criativa em outra necessidade, o frio, sei lá, quando precisar amarrar o cabelo. É isso aí, exemplos esdrúxulos a gente vê por aqui, né? A gente parte da cobra, cabelo, mas é a minha forma de criar. E aí, essa ideia que eu grifei aqui também, que eu acho que é bem legal, né? De que ele traz que a espontaneidade e a criatividade, nesse sentido, é bem similar ao que a gente faz em relação às crianças. Com o tempo, a gente vai abafando essa espontaneidade das crianças. E eu grifei isso aqui, porque a Zerka disse, principalmente quando começam a frequentar a escola. Principalmente quando começam a frequentar a escola. Não estamos dizendo fora a escola, né? Porque eu nasci numa família de educadores. Né? Meus irmãos são todos professores. Eu sou professora, não é disso que a gente está falando. Mas é essa noção de que, a partir do momento que a criança vai para a escola, ela está numa convivência, né, dentro de um contexto fraterno, entre iguais, e aí, estando entre iguais também, ela começa a
tentar entender de que forma ela deve ser, de que forma ela deve parecer, e ela começa a abrir mão de muitas coisas de quem ela é para poder parecer e não ser, né? Então, ela tem que parecer algo ao professor, ela tem que parecer algo aos pais, ela tem que parecer algo aos colegas e começa a abrir mão. Começa esse movimento de abertura de mão. Que é um pouco do que a Rosa descreve lá no Sobrevivência Emocional, quando ela fala da criação do falso self, né? Que a gente começa a gerar, né, um eu que é um eu ideal, não é um eu real. Depois, ela segue aqui trazendo que a definição que Moreno traz da espontaneidade, que é uma nova resposta a uma velha situação, ou uma resposta adequada a uma nova situação, que a gente já conhece. E a gente falou hoje no início, né, sobre o conceito de adequação, então acho que eu não me detenho aqui, mas esse trecho aqui. E quando nossos papéis se tornam quando nossos papéis se tornam estereotipados que nos vemos em apuros. Né? O estereótipo, dentro da definição de estereótipo, é quando a gente pega uma característica do sujeito e a gente usa uma única característica do sujeito para defini-lo por inteiro. Isso é um estereótipo. A partir dessa característica, eu crio uma série de outras crenças, conservas sobre ela, e defino ele a partir dessa característica. No sentido de, toda mulher é sensível ou é cuidadora. E essa característica passa a fazer parte do imaginário do que é ser mulher, é sensibilidade ou é cuidado, por exemplo. E aí, é disso que Moreno está falando, né? De que a gente, à medida que a gente está com os papéis estereotipados, ou seja, que a gente associa quem a gente é a apenas uma característica, ou a gente se acostuma a ser associado a apenas uma característica, é nesse momento que a gente começa a adoecer. Então, quanto maior o desempenho, o desenvolvimento de papéis do sujeito, maior a saúde, né? Então, é aqui que a Zerca traz que eles precisam ser colocados de molho na criatividade e na espontaneidade, de molho. Ela usa essa expressão, né? Eu não sei como é que está na tradução, mas o tradutor trouxe para a gente como de molho, não sei se é assim mesmo. Achei curioso isso de que seria de molho, mas é a ideia de que talvez a gente pense assim, meu Deus, esse paciente voltou para esse estado. Lembra da Zerca? Talvez ele precise de molho. Molho significa ficar um bom tempo naquela cena, um bom tempo treinando aquilo, um bom tempo naquele lugar. Ele precisa treinar. Ele está de molho. Eu não consigo responder ao meu chefe, né? Porque ele é muito poderoso, eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente. A gente já foi lá para a cena do pai, a gente já foi lá para a cena da flor, a gente foi, voltou, revirou e volta para esse lugar. A gente precisa botar lá de novo, para responder várias pessoas em vários lugares, porque esse papel foi estereotipado e vai precisar dessa renovação. Alguma questão, gente, que vocês tenham aí? Não sei, não vi mais o chat, não vi se o Léo trouxe mais alguma contribuição. Se alguém trouxe mais alguma contribuição. Fiquem à vontade. Eu queria compartilhar rapidamente, Amanda. A sua aula tem me remetido a uma situação que aconteceu ontem, que eu e a Pabline, que até está aqui agora também, a gente criou um projeto para fazer um psicodrama público, né? A gente se lançou, né, no mundo. E foi muito interessante que ontem foi nosso primeiro encontro. E, inicialmente, as pessoas ficaram todas de câmera fechada, né? E, assim, é uma sensação muito diferente. O fato da gente estar aqui ouvindo a sua aula e o fato da gente estar conduzindo, né, dirigindo um grupo. E desde o início da aula você traz assim, você trouxe pontos dentro do livro que vai remetendo pequenos pontos do que aconteceu ontem. Esse grupo diversificado, porque foi um grupo, tinha estudante de psicologia, tinha a pessoa que era somente trabalhador, cuidava de casa, tinha pessoas que tinha doutorado, então assim, era um grupo tão diversificado, mas eles se reuniram de uma forma tão interessante, e você até colocou a questão do improviso, né? Eu percebi que teve momentos que o pessoal ficou bem travado, né? O que a gente vai levar? Eu fiquei com uma sensação que é como se as pessoas
tivessem que entrar numa forma, né, para que elas pudessem representar aquilo ali. E foi muito interessante que uma das cenas, porque aí a gente dividiu esse grupo em subgrupos, e um dos grupos que trouxe a cena, acabou que eles se perderam no conversar e não elaboraram nenhuma cena. Então, quando eles foram colocados no momento deles, todo mundo ficou em silêncio. E assim, a gente suportando aquele silêncio, né? E aí depois eu perguntei se era aquilo que eles tinham, o silêncio. Aí, de repente, uma moça começou a falar, não, não é o silêncio, né? E ela começou a falar. E foi muito interessante que aí ela foi e puxou o grupo. Aí apareceu a frustração, apareceu a felicidade. E assim, foi tão interessante, porque aí quando você traz esse ponto do livro que fala que eles precisam ser colocados no molho da criatividade e na espontaneidade, eu fiquei pensando um pouco nisso, porque é como se naquele momento, aquele silêncio, como se fosse esse molho, né? O que cada um gostaria de dizer? E assim, foi muito gostoso, foi muito gratificante, sabe? E a gente está aí nesse desafio. Aí eu só queria compartilhar isso. Ótimo, adorei saber, Hanna. A gente fica muito feliz. Parabéns, Pablito, bem ótimo. Vai pro E assim, trabalho. eu preciso pontuar, é claro que as suas aulas, elas me aquecem, né, para a gente ir para esse momento. E ontem, antes da gente encontrar, como eu participo do Psicodrama Vivencial, eu falei, gente, eu vou assistir novamente a aula que a gente teve na quarta, para que eu possa me aquecer. E assim, nossa, foi muito gostoso, muito mesmo. E todos estão convidados, porque vai ter uma vez no mês. Olha só, qual é o... Você já tem dia e horário fixo? No próximo mês, não, mas a gente está divulgando no Instagram. Meu Instagram, eu vou colocar aqui no chat, é o Hanna Psi. Mas aí a gente sempre divulga, eu vou procurar divulgar nos grupos. Eu te mando também, Amanda, se você quiser. Daí a gente divulga aqui. Vamos para o mundo, Ótimo. né, Amanda? Adorei, tô bem feliz. Parabéns, é isso aí. Vai pro mundo. E aí, seguindo aí o que a Hanna compartilhou com a gente, que é maravilhoso, ele traz aqui que, claro, né? O Moreno não tava, ela traz que ele não estava preocupado só com a melhoria do teatro, não é disso que ele se falava. Ele queria que as nossas vidas melhorassem para serem preenchidas com necessidades espontâneo-criativas. Eu gostei muito dessa expressão, necessidades espontâneo-criativas. O que é necessidades espontâneo-criativas? Uma criança, ela está olhando um brinquedo em cima da mesa, e aí ela pega aquela sandália da mãe e taca no brinquedo para tentar fazer com que ele caia de cima da mesa. Ela usou uma ferramenta bem vigotskiana, né? Em relação aos instrumentos, ela tentou manipular para de alguma forma, alcançar os seus objetivos. Mas o que a gente está falando houve uma necessidade, e a partir dessa necessidade ela criou. Ela reconheceu a sua necessidade e criou. Muitos clientes, pacientes, protagonistas chegam para a gente sem reconhecer suas necessidades. Aí a gente diz assim, cara, o cara tá parado lá, ele não produz. Mas eu gosto muito dessa expressão da Zerca, necessidades espontâneo-criativas. É disso que a gente está falando. A gente primeiro precisa perceber se o nosso cliente reconhece suas necessidades. E a gente precisa trabalhar para esse reconhecimento, para depois ele poder criar. Ele cria com as necessidades. A criança cria a partir das necessidades. E aí, a Zerca traz que geralmente na infância essas necessidades elas são distorcidas, elas são silenciadas, elas são desfiguradas. Né? Não, você não pode. Não, você não é. Né? Então, tipo, eu quero ser jogador de futebol. Não, você nunca vai conseguir ser jogador de futebol. Ou eu quero ser astronauta. Você sabe o que precisa para ser um astronauta? Sabe o que precisa, gente? Uma caixa de papelão. É disso que precisa para ser um astronauta. É de uma caixa de papelão. Então, talvez é desse lugar, né, de a gente poder reconhecer essas necessidades que foram silenciadas dos nossos clientes. Em que momento essas necessidades foram silenciadas? Em que momento essas necessidades foram distorcidas? Ele achava que precisava de X e alguém disse que ele precisava de Y. E ele começou a entender que ele precisava de Y. Né? É para isso que a gente vai olhar. Deixa eu ver onde a gente parou. A gente está caminhando para cá. Eita, ainda tem bastante trecho. Então, eu vou parar por aqui. E daí, da próxima vez que a gente se falar, a gente continua daqui.
Deixa eu marcar como outra fonte. Aqui, a gente continua daqui e vai para o próximo capítulo. Mas a gente queria abrir para vocês, né, para que possam trazer alguma contribuição, ou como estão saindo daqui, como é que está para vocês essa nossa ideia do estudo do livro. Amanda, só uma dúvida. E agora os próximos encontros todos serão dentro desse livro? E é sempre você que vai conduzir, ou vai ter outros professores também? Eu não sei. É que eu tô doida. Eu já faz um tempo que eu fiz o estudo desse livro e eu tô muito aquecida. Eu tô muito doida com isso, assim. Então, tô de volta. Pode ser que tenham outras pessoas, até para vocês poderem, né, refrescar e ter outros posicionamentos, mas eu tô bem na loucura, assim. Acho que é bem possível que seja eu. Porque eu tô muito na loucura. Acho que é difícil já. Você pode vir em todos os encontros. Ah, ótimo, Jorge. Então tá. Que bom. Então, vocês vão ficar com a tarefa, por favor. Não me deixem sozinha. Grifem também. Eu vou mandar o próximo capítulo assim que a gente encerrar. Eu já mando para quem quiser estudar o próximo capítulo junto com esse. E aí vocês já estudam a finalização desse capítulo e o próximo. É bem curtinho os capítulos. E aí a gente vai junto, olhando a cada encontro, capítulo por capítulo. A gente vai demorar uma era? Vai demorar uma era, mas pelo menos a gente vai dissecar, né? Que eu acho que é bem importante. A gente vai junto, tá bom? Forte abraço, bom final de semana para todos vocês. Espero que a gente possa dialogar mais e continuar estudando a Zerca, viu? Bom feriado para todos. Bom feriado, gente. Beijo grande.